Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, Aline Ristov. Então vai ser mais um vídeo, mais uma análise pro canal de Our Paranormal Calamidade, episódio 11, que aconteceu muita coisa e foi um episódio emocionante que até agora eu não sei como é que eu tô conseguindo gravar esse vídeo, mas eu vou gravar comentando com vocês toda a minha análise. Vai dar like nesse vídeo, se inscreva e bora lá! Parece estar desmotivada, mas eu tô muito triste. Acabei de ver o episódio. Eu tava esperando muita coisa e algumas aconteceram, mas outras não. Tipicamente o que aconteceu no final. Eu não tô desmotivada, eu tô triste, eu tô não conseguindo entender. Eu não aceitei ainda que teve aquele final mesmo. Não foi o último episódio de Calamidade, vai ter mais um, mas vai ser a primeira parte. Como eu tinha dito pra vocês, vai ter Calamidade parte 2 ano que vem. Mas só ano que vem. Semana que vem vai ser o último episódio da primeira parte de Calamidade. Semana que vem vai fechar, vai ser o último. E muitos motivos isso aconteceu porque o Selbit ia fazer uma live bem longa. Ele falou que seria mais longa. Só pelo que aconteceu com o que o Luba fez, todos os acontecimentos ele não conseguiu mais continuar com a sessão do RPG. Ele não conseguiu mais continuar na live. E a live terminou mais cedo, foi só mais um episódio de duração mediana, normal, na média. E é complicado e eu quero falar com vocês. Eu posso até me emocionar depois que eu sempre demoro a aceitar essa perda, principalmente do Joey. E eu ainda vou chorar bastante, mas vai demorar um pouco. Eu acho que por isso eu ainda não estou conseguindo fazer esse vídeo. O motivo que eu vou assim, eu nem inacreditável que eu não consegui gravar esse vídeo, porque amanhã de manhã eu vou viajar e eu tô gravando assim no último tempo, logo depois da live, bem tarde, pra conseguir postar. Quando esse vídeo vai sair, se vai ser na segunda, terça, eu não sei, só sei que não vai ser no domingo, porque eu vou estar de viagem, uma viagem meio longa. Eu acho que eu não consigo nem editar, nem postar amanhã nada, porque eu vou estar de viagem. Eu vou ver se eu consigo alguma edição, mas eu tô gravando esse vídeo logo depois que assisti pela primeira vez a live. E bora logo pra essa análise, porque o episódio foi muito diferente e parecia bem grandioso, porque logo tu começa o RPG, tu vê várias animação que tava, aquela parte inicial. Quando o Selbit começa, a live começa, o Selbit começa a apresentar o mundo. Ele fala que ele tem um anúncio pra soltar e solta um trailer do tudo que aconteceu do RPG. Aquele trailer me emocionou muito. Fiquei assim, de lembrar aquelas cenas. Eu chorei vendo o trailerzinho que ele montou de Our Paranormal. E as partes engraçadas que ele botou no trailer também, de bastante risada. De lembrar todo esse universo que não foi um só Kyo, não foi só o Selbit, foi um monte de gente que fez essa história. E no fim é um anúncio pro livro do RPG, com as regras do RPG, dia 27 de novembro. 3 dias antes do meu aniversário vai ser esse livro. Eu vou ver se eu consigo comprar, porque eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou sentir vontade de jogar um RPG, se eu conseguir ler esse livro. Eu acho que, assim, eu não sei quando é que me senti uma vontade de ler tanto que eu tô sentindo pra ver esse livro do RPG sobre ordem paranormal. Eu não sei se eu conseguir mestrar ou o que eu vou fazer. Eu tenho que jogar seguindo essas regras, meu. Eu tô muito ansiosa pra isso. E eu tô muito aguardando pra dia 27 de novembro. E eu tô muito feliz também, porque não é o final da temporada. Não vai ser, o RPG vai continuar ainda. Só que eu tô triste também por causa do final desse episódio, do episódio 11 de Our Paranormal Calamidade. Esse episódio foi introduzido de maneira diferente, porque todo episódio de Our Paranormal Calamidade, Selbit introduz a história de uma maneira diferente. E ele sempre traz alguma novidade, não importa que seja no episódio. E esse era pensando grandioso, ou talvez o último episódio, mas pelo que ele disse, não seria, teria um próximo, dependendo do que acontecesse. E o que aconteceu pra semana que vem ter mais um episódio foi o que a gente não esperaria que acontecesse para ter o episódio. Eu achei que era por N outros motivos, mas foi por um motivo que eu já depois irei comentar.
O episódio começa de maneira diferente, como eu disse, porque dessa vez não foi o Selbit que é o mestre que tá mestrando, mas sim o personagem que introduz, o Senhor Veríssimo. Ele começa com um grande discurso a todos os agentes da Ordem e a equipe Abutres, que estão ali, que o líder não tá, que o ator, a gente sabe, no episódio 10 foi lá ajudar a Yvette na mansão. E a gente sabe por que houve, qual que o Kian falou para ter acontecido tudo aquilo lá que aconteceu na mansão. Mas primeiro é o discurso do Veríssimo, que eu tenho que dar uma ênfase, porque eu gostei bastante do jeito que o Selbit botou o Veríssimo falando e ordenando, porque ele já botou assim que era o dia deles finalmente enfrentar Kian. Só que ele tinha que dar uma missão para a equipe Abutres, que é encontrar a Agatha, salvar a Agatha, que deixava pro resto dos agentes, tanto os Grite e os Hellhunters, para lutar com vários scriptas que estão lá no... Em Samuel eles estão lá nas arquibancadas do Coliseu. Então a gente não sabia os scriptas, a gente já da Ordem estavam lutando com os scriptas e eles estavam lá em cima nas arquibancadas. E é uma coisa que eu tava pensando, onde estava essa luta, o que tá acontecendo, onde estavam os scriptas. Eles estavam na arquibancada lutando com os agentes da Ordem. O plano de Kian era uma coisa que achou que os agentes iam fugir de medo e aqueles detalhes que eu já vou falar. Mas depois dessas ordens do Veríssimo, que eles não iam fugir e que eles iam lutar, a Magistrada aparece avisando que o Veríssimo não deveria fazer isso, que eles deviam recuar, que não está na hora. Se eles tentassem iniciar essa guerra, eles iam morrer e principalmente o Veríssimo poderia morrer. Ela falou que ele ia morrer. E o Veríssimo falou que ia continuar e fez algumas perguntas para a Magistrada. Principalmente o que é o Grimório, o que tem nele, o que ele tem tão importante. E como sempre, a Magistrada ficou quieta e não disse nada. E o incrível é que a gente achou que ela não estaria lá para ajudar. E ela tá ajudando bastante, mas do jeito dela. Ela curou todo mundo, ou só os marcados. Não tenho certeza se ela curou todos ali da Ordem, mas pros marcados ela curou todos. Subiu a sanidade não ia subir, mas os players pediram e o Selbit liberou para também a sanidade subir, mas a sanidade ia manter a mesma. Então subiu os pontos de vida e os pontos de esforço zerados. Isso dá pra já entender que sim teria essa luta contra os marcados do Kian, contra o time Kian, time Ordem, o time Abutres versus o time Kian. E antigamente a gente chamava de Gal também, mas o Gal não tá mais lá. É complicado. Só que Selbit trouxe uma nova mecânica também pra esse episódio. Uma coisa que eu parei pra pensar nesse episódio, é uma coisa que o Selbit já fez várias vezes. Toda vez que ele tá pro último episódio da temporada, ele faz uma mecânica final, uma coisa diferente, uma mecânica nova. Em Segunda Floresta eu não lembro direito o que houve, mas eu lembro que quando Deus da Morte tinha uma coisa diferente, mas agora eu não lembro. Eu teria que rever esse episódio. Mas em Desconjuração eu lembro perfeitamente que o Selbit diz que eles não gastariam pontos de... eu não lembro como é que era antigamente o sistema antigo, mas eu acho que eles não gastariam para fazer rituais. Rituais para eles seriam extremamente fáceis de fazer e não gastaria nada. Eles não precisavam de nenhum componente para fazer o ritual. Então, no último episódio de Desconjuração, teve essa mecânica que eles só precisavam olhar o símbolo e fazer o ritual, que eles não gastavam nada, porque o ambiente que eles estavam, a memória estava extremamente fina. O outro lado estava muito presente no orfanato. E tem aquele negócio que eles não precisavam gastar nada para fazer os rituais no final do último episódio de Conjuração, que era a penúltima temporada. E nesse episódio também traz uma mecânica diferente, tanto pra luta entre os marcados, mas principalmente uma guerra entre os Time Ordem versus os Scriptas. E isso foi uma coisa diferente, porque o Selbit deu o roteiro para os players, deu pro pessoal escolher seus times pra mestrar também. Eles também estavam mestrando o RPG. E é uma coisa assim, meu Deus, que o Selbit vai deixar o resto da pessoa mestrar?
mestres contra mestres, foi uma guerra bem diferente. E ele falou que o sistema que ele trazia pra essa guerra tinha o sistema que eles têm agora, mas extremamente simplificado, que é bem fácil de entender pra essa luta gigantesca. E eu achei muito legal ver essas lutas. Assim, eu poderia focar muito nisso, mas quem assistiu o episódio vai entender do que eu tô falando dessa batalha. Foi bem interessante e bem legal. Mas um ponto que eu quero comentar dela foi uma decisão do Hakim, que ele faz quando ele tá pegando o seu grupo, que é os Obscurité, o time da Obscurité, e ele fala que vai usar o bônus. E que nesse novo sistema do Celt, esse bônus era o veríssimo, o Aaron e o líder dos Obscurité, que eu esqueci agora o nome, deu um branco. E o Hakim já chama o Veríssimo pra lutar, e o Veríssimo tá logo de começo na luta contra os Scripters. E nisso, uma coisa que a gente fica pensando, o Celt fala assim, Hakim, tu vê o Aaron atirando no nada, ele mira lá na arena, lá embaixo, e dá um tiro no meio do nada, na visão de você. E assim, o Aaron deu um tiro lá na cena da arena. Eu já pensei assim, ele deu algum tiro no Kion e algum script tá lá embaixo. E foi isso que eu pensei na hora. Então o Ki tá lá embaixo. E eu naquele momento o Celt não podia revelar quem tava lá embaixo. Mas eu acho que esse ponto do Hakim já pediu a ativar o bônus tão cedo foi que salvou a Agatha. Porque de vocês a Agatha saiu sozinha, tinha que achar a Agatha. E esse é o ponto que eu quero mostrar com vocês também. Eu vou querer mais resumir esse detalhe, mas essa batalha, essa guerra contra os Scriptas foi bem interessante. E a gente não sabe como é que foi o final ainda. Então ficou meio que aberto. Uma coisa que deu pra perceber que o time Ordem tava na vantagem. Mas temos o episódio, uma pausa. E depois da pausa, vai focar novamente nos personagens principais, os marcados. Os Abutres, o time Abutre, que estão atrás da Agatha. E Dante, já de começo, lança uma percepção para ver se consegue ouvir ou ver alguma coisa da Agatha. Porque ele conhece bem a Agatha, ficou mais de um ano ouvindo a voz da Agatha, porque tiveram várias conversas entre si nesse último ano. Então ele tira um valor alto no dado e ele ouve a voz da Agatha e ele ouve o que a Agatha tava falando e fica preocupado com o que a Agatha diz. Que ela falou que ia começar a grunir e a falar uma perda engraçadinha que ela tem com Kian. Então ele já sabe exatamente que é mesmo a Agatha falando. E ele sai correndo na direção das vozes que ele ouve da Agatha, dos barulhos que ele ouve da Agatha. E chegando lá, ele vê a cena que não queria ver. Kian segurando pelo pescoço a Agatha. E quem tá atrás é Darmir, Boris e T-Bag, os marcados do Kian, que estão do lado do Kian. Isso é preocupante. Só que aí que foca pra gente o que houve nesse intervalo deles ter saído da sala lá, daquela igreja demoníaca, e ter uma conversa breve com o Kian. Porque eles acharam muito estranho, eles perguntaram, cadê o Gal? O que houve com o Gal? Kian fala que Gal estava montando uma estratégia junto com a Clarissa. Aquela mulher que eles viram é uma traidora da Ordem, que revelou várias informações, e agora ele está junto com o Gal formando uma estratégia para derrotar finalmente a Ordem. E que eles teriam que voltar, ir para o Coliseu e terminar de exterminar a Ordem, que seria a grande peça do caminho do plano deles. E Darmir já vai enfrentar ou tirar uma coisa do Kian e pergunta e depois. E Kian fala que se eles conseguirem derrotar a Ordem, não teria mais nada para impedir eles, e o diabo seria facinho para ele derrotar. Isso dá uma motivação maior para Darmir e Boris, que querem muito essa vingança contra o diabo. Apesar das dúvidas que eles têm com o Kian, das coisas meio estranhas que ele fez e dele ter fugido naquele episódio 2, tudo que o Kian tá dando pra eles é umas
gera uma suspeita. Só que, na visão deles, a oportunidade que eles têm é Kian. Eles sabem que eles não têm chance contra Kian, que Kian é extremamente forte. E T-Bag, depois que ele vê o Kian fugindo de uma luta, ele tá com muita. Ele tá sempre duvidando das decisões do Kian. Mas ele não tem nada pra fazer, ele não sabe mais o que fazer da vida dele, ele não tem mais nada. E ele não se importa muito. E por isso ele continua seguindo o Kian, mesmo com essas dúvidas, esses pensamentos que ele tem, porque ele não tem mais nada pra fazer mesmo. E eles chegam no centro quando eles estavam chegando perto do centro do Coliseu, eles encontram a Agatha. E aí que Kian captura e segura ela pro pescoço. E nesse mesmo momento chega Dante, Karina e Joey lá embaixo no meio do Coliseu. E daí que começa uma conversa bem tensa. E assim, quando o Kian vê que eles não fugiram do Coliseu e que eles estavam lá por causa de salvar a Agatha, ele começa a segurar mais forte a Agatha e invoca uma lâmina de medo e vai fincar na Agatha. Só que um tiro tira esse objeto que tira o movimento do Kian e ele é só superficial na Agatha. Mas essa lâmina de medo, a gente sabe o que acontece. A gente viu o que aconteceu com o Gal. O Gal não conseguiu se mexer. A gente não sabe se ele vai conseguir voltar a se mexer. Quanto tempo dura esse negócio da lâmina do medo que deixa a pessoa paralisada? Por quanto tempo? Acho que por isso que o Gal não apareceu até agora. Porque aquela lâmina ainda tá sob efeito nele. Então não consegue se mexer. Não sei por quanto tempo ainda, porque eu acho que foi uns 10, 15 minutos até que o time Kian chegou lá no centro da arena. Então teve um tempinho bom para o discurso do Veríssimo. Do que aconteceu foi em torno de mais ou menos de 15 minutos. E no segundo tempo durou a luta do contra Kian. Mais esse tempo deu para o Arthur voltar na mansão, porque no final o Arthur vê a cena simplesmente triste mesmo. Mas fugindo dessa parte, aí começa a luta. Tanto Karina, Joe, principalmente Karina tá muito brava, e o Joe que quer salvar muito, extremamente mais salvar a Agatha, vão ir pra frente. Só que aparece a magistrada que impede deles avançar, e Kian tá meio, não sei, ele começa a conversar bastante, ele falar sobre as motivações dos mercados deles, que eles são mais fortes, que eles não têm chance nenhuma. Começa a revelar um pouco de cada personagem. Que lança um ritual que mostra uma lembrança da Clarissa sobre o Boris Damir, sendo que o Boris é uma coisa que não tá na lembrança original, que é o Joey naquele momento. O Joey vai aparecer bem depois. E eu fico meio confuso, sabe, o que o Kian criou isso, mas é pra provocar para o Damir, tanto o Boys, não ouvirem que o time Ordem queriam falar, os abusos queriam falar, e só ter mais raiva e querer matar o mais rápido possível os abutres. E nisso a magistrada, como eu disse vocês, parou o time da os abutres, parou ele, ficou na frente e falou que essa luta não seria muito justa e ela faria o máximo possível que ela conseguisse segurar a Kian. Ela falou que ela não tem chance de lutar contra a Kian, mas ela faria de tudo para conseguir segurar o máximo de tempo possível o Kian, para eles conseguirem ou sair de lá, ou fazer o que eles fizeram, ou lutar contra os mercados do Kian, ou se juntar com os mercados de Kian. Só que essa parte eu não gostei muito. As motivações que cada time queria, eu acho que os players queriam fazer a maior paz e lutar contra Kian. Eu sei que tanto o Boris, o Damir, mas o Boris mesmo, que não tava mais com fé no Kian, e tanto o T-Bag, fé nenhuma, ele não confiava mais nada no Kian, que eles poderiam mudar pro lado da Ordem, menos o T-Bag. A família dele foi exterminada pelos agentes da Ordem, então ele tinha um pequeno, não sei se é ódio ou vingança, porque ele não é levado por sentimentos, ele não tem esse tipo de sentimento. Eu não sei se ele sentiu perda, mas ele conseguiu fugir e ficar sozinho. Então esses vários anos que passou desde a
perda da família dele, talvez ele não se importe mais tanto com isso. Aí dá pra se dizer que assim, tá, eu vou no time da Ordem porque o Kion me decepcionou. Eu não sei o que o T-Bag tava fazendo. Eu não sei o que o Zero quis com o T-Bag. Ele ter aceitado facilmente o que os abutres disseram pra eles. O Boris tá meio complicado porque o Kion mostrou uma lembrança meio falsa, meio fake, mas assim, pra ele impedir que eles se eles tivessem, o Boris entrasse pro time Ordem pra lutar contra Kion, se voltasse contra Kion. Então, esse negócio tava forte, eles não conseguiram convencer o Boris, mas o Mount poderia escolher se ele queria aceitar ou não o que eles estavam dizendo. Só que não fazia sentido com o personagem. Eu acho que essa conversa, eu fiquei assim, eu não quis ver essa parte, porque eu acho que uma coisa que me incomoda muito são as conversas que eles têm, principalmente nesse momento de convencer as outras pessoas. Essas partes que eu acho que se atrapalham um pouco. E o que eles dizem pro Boris não faz muito sentido. Eu não sei porque o Boris aceita. O Damir, menos ainda que o Damir, ou seja, principalmente o Luiz gosta um pouquinho do Kion, porque o Kion está no corpo de um personagem que o Luiz criou. O Luciano é o corpo do Luciano. E tem um episódio passado, o Damir tava parecendo bastante Kion. Então, ele aceitar o que os abutres disseram, eu não entendi. Eu gosto deles se uniram. O jeito que se uniram, eu não gostei, porque não fazia sentido nenhum. A conversa que eles tiveram nesse momento, eu vou rever o episódio, eu tenho que rever, porque eu não consegui ver essa parte dessa conversa, porque foi muita vergonha ali na minha visão, porque assim, o Dusty tentando conversar, o Joey querendo conversar, e foi o Joey que quase matou eles no episódio 2, aí o Dante tá lá usando os seus rituais, a Karine tá atacando várias facas neles, e eles estão aceitados essa conversa, esse papo. Eu fico pensando, meu, o que tem neles, meu? Eles estão querendo se matar e eles estão dando bastante dano neles, eles, não, bora, eu não tô mais tentando, não dou mais bola aqui. Dane-se aqui, vamos se juntar com vocês contra Kion. Eu pensei, meu Deus, eu não consigo aceitar essa parte. Me diga nos comentários o que vocês acham dessa parte, mas ela é meio complicada pra mim. Nessa visão, eu gostei de eles se juntarem pra lutar contra a Kion, mas o jeito que foi, o jeito de convencer eles, o jeito que eles estavam, parecendo uma coisa fora dos personagens, do Damir, Boris e T-Bag. Foi meio fora mesmo. E eu acho extremamente complicado isso, e eu não consigo aceitar até agora essa parte. Como eu disse, a magistrada tentou o máximo possível segurar Kion, mas ela não conseguiu. E após toda essa conversa e aceitação, a união dos marcados para lutar contra Kion, Kion derrota a magistrada e sai e começa a lutar contra os marcados. E isso é uma complicação total, porque Kion é quase invencível, ou está invencível. Só que eles têm um Grimório extremamente poderoso que a magistrada falou: se vocês usarem, vai ser mais fácil e extremamente mais fácil de conseguir derrotar Kion. E eles meio que usa ou não usa. E nisso o Kion não pensa muitas vezes e já em um golpe quase deixa morrendo o Boris. Ele literalmente quase matou o Boris. O Boris tá meio assim pra morrer e dá quase um hit kill no Boris. Em um golpe só ele entra no estado morrendo. Aí o pessoal ficou preocupado. Aí depois a Karina vai em direção do Dante perguntar se ela pode usar usar o Grimório. E ela fica meio assim, indecisa. Nesse momento já chega. O Kion tem várias rodadas, ele vai jogando várias vezes. Isso que complicou muito. E no segundo golpe já derruba o Damir também. Aí começa a ficar preocupante.
o Tiberi vai pra longe, o Joey vai pra cima, Dante tá longe porque ele tá do lado da Agatha pra proteger a Agatha, e a Karina decide usar o Grimório. E isso é extremamente overpower, porque ela fez o Kian não conseguir usar mais rituais. A coisa que mais lhe importava para ele, a Karina conseguiu tirar. E isso deixou o Kian extremamente bravo. Eu não sei como é que o Kian se voltou direto pra ela. Só que todo esse negócio, essas lutas, chega o Veríssimo. Acho que foi um pouco antes disso. E ele impede, acho que depois também, acho que talvez foi depois. Acho que antes, não sei, foi mais nesse momento. O Veríssimo entra na arena, ele pula do lado de cima, que eu vi que ele tava lá em cima lutando com os Scriptas. Ele pula pra baixo e vai lutar contra Kian. E desafia Kian a matar ele. E isso fica um grande mistério. E a Karina, a Dante, não, Veríssimo. E o Joey fala, calma, o Veríssimo sabe o que tá fazendo. Esperem. Eu não sei o que o Joey tinha, se ele tem tanta confiança no Veríssimo. E literalmente o Kian paralisa por uma rodada, eu acho que mais de uma rodada, e não consegue fazer nada, porque o Veríssimo tem algum poder, habilidade, não sei o que lá, ou talvez o medo, porque o Veríssimo falou às vezes, eu vou mostrar um pouquinho o medo, ou a coragem também. Ele tem um momento que ele diz isso, mas ele sempre fala assim, que eu fiquei minha vida pensando, será que os monstros do outro lado sentem? Isso é uma resposta que essa pergunta eu sei que eu nunca vou ter a resposta. Mas se eles sentem alguma coisa, se eles sentir, eu vou fazer eles sentir medo. O Veríssimo faz logo no começo do episódio, ele falou isso várias vezes. Então vai passar até essa frase pro anúncio do jogo do Selbit, que é o Enigma do Medo. Então, ele fez o Veríssimo sentir medo. Alguma coisa que acho que talvez nem a magistrada soubesse, porque a magistrada deve saber tudo o que aconteceu. E esse detalhe o Kian não consegue matar o Veríssimo. Mas assim, ele consegue atacar o Veríssimo, ele não consegue matar de jeito nenhum. O que o Veríssimo fez, o que o Veríssimo tem, eu não sei. Se ele fez algum acordo, algum trato com o Tenebris, que eu tô pensando que talvez seja isso, pro Kian sentir um pouco medo, travar de medo talvez. E esse acordo com o Tenebris, que Tenebris é tudo. Ou se depois dessa luta o Veríssimo vai pra Tenebris, ele fez algum acordo que ele vai pra esse local, ele vai fazer parte da Tenebris, que é as pessoas que estão desde o começo e vão estar no fim de tudo. E tem como pessoa entrar, porque a irmã de Gal tá na Tenebris, então tem umas pessoas entrar em Tenebris. Como? Não sei, mas acho que o Veríssimo tem essas habilidades Tenebris que a gente não sabe o que é ainda, mas tem relacionado com o elemento medo, e parecia que o Kian sentiu medo. Então é o que eu tô pensando sobre esse negócio do Kian não conseguir matar o Veríssimo. Mas ele vai tentar matar todo mundo, vai fazer, se já consegue matar o Veríssimo, vai fazer o Veríssimo sofrer o máximo possível por ele não conseguir matar o Veríssimo. E começa a atacar de novo todos os agentes, ou todos os marcados. Essa outra contra Kian não fez nada fácil. Apesar da Karina ter tirado os rituais de Kian tinha as habilidades dele ainda. Eu não sei se eu perdi algum detalhe de não poder mais usar o Grimório. Eu não sei porque a Karina passou o Grimório pra outra pessoa. Não sei porque a outra pessoa não pegou o Grimório pra tirar mais alguma coisa de Kian. Porque aquele Grimório dava à pessoa o controle da realidade, de tudo a realidade. E foi o que a Karina fez. Se precisa de alguma coisa só pra ser usado uma vez, eu não sei. Mas eles não usaram mais aquele Grimório. Muitas decisões acarretou o que aconteceu no final. Só que essa luta Kian dá muito dano e alguns quase morrem. Só que o Dante consegue salvar o Damir. A Karina tenta salvar o Boris, mas o Boris acaba morrendo com um golpe do Kian. Kian finaliza o Boris. Então o Boris se foi, apesar que ele teve que trocar de lado. Tudo que aconteceu, ver o irmão gêmeo dele, sentir essa emoção ver o irmão morto, ver o irmão gêmeo dele morto, foi muito pesado pro Damir. E o Damir nesse momento veio ajudar tanto o Joey, que ele falou que tava pensando em ajudar, mas ele decidiu se curar.
É uma decisão, mas assim, muitas vezes quando acho que toda vez que tiver alguma coisa que o Damir fala assim, eu tava pensando em curar a pessoa, mas pra me curar, a pessoa morre, a pessoa que não decide curar. Foi o que aconteceu com a. Assim, eu não sei se é a segunda vez que acontece, então, se acontecer a terceira vez, não vai ser com ciência mais. É alguma maldição que o Damir solta. Porque quando tava. A Artemis tá morrendo, ou seja, a Artemis pediu pro Darmin curar, o Darmin não curou e curou a si mesmo. E aí a Artemis morreu. E nesse momento aconteceu uma coisa com. Como pode falar? É complicado de falar. Mas assim, aconteceu uma coisa com o Joey. E é a segunda vez que acontece isso, Damir. Por favor, cura as pessoas. Eu sei que tu quer se manter vivo, mas. Todos esses anos tu tava longe, tu tinha. Acho que o Kim talvez não chegava em você, não tava ficando em você. Tinha quando curar o Joey. Isso aqui aconteceu. E eu até agora não consigo aceitar ainda. Eu acho que em algum momento eu vou me desabar chorando. Não sei se eu vou conseguir dormir essa noite por causa desse episódio. Mas continuando, o Dante também podia ter curado o Joey, mas decidi atacar o Kian, porque o Kian tá extremamente fraco, tá quase morrendo. E o Kian começa a focou o seu último suspiro no Joey, porque Joey todo momento provocou Kian, deu indiretas. E isso o Kian, sabendo que ele ia, assim, sabia que ia perder, decidiu levar as pessoas que estavam pra morrer, levar ele junto. Então levou o Boris e focou no Joey. E o Joey acaba morrendo. Assim, ele tinha bastante vida, só que os golpes de Kion eram mais fortes, davam mais dano. E ele tinha mais de uma rodada. Em um turno ele tinha várias jogadas. Acho que eram 6 jogadores, então eu tinha acho que 6 a 10 jogadas. Então um jogador jogava, Kian jogava, outro jogador, o Kian jogava depois disso. Então eu tinha vários turnos e isso que complicou. Foram extremamente o dano forte que ele dava. E com isso é o que aconteceu do Joey acabar morrendo no final do episódio. E eu não sei, não sei o que dizer. Eu tô ainda naquele momento de aceitação, pensando, não tô chorando, mas eu tô muito emocionada. E o episódio termina cedo, porque o Selbit não consegue narrar a história. Ele começa a chorar no episódio. Todo mundo, mas todo mundo não, mas a Gabi, o Hakim, o Selbit, o Luis tenta segurar mais as lágrimas. O Lobo também segurou bastante suas lágrimas. Mas o Zero ele não conhece muito bem, então ele não conseguiu sentir a emoção que foi o Joey morrer. Eu tô nesse momento de aceitação, mas sabe quando já aconteceu uma vez e quando é a segunda tu quase não sente? Isso aconteceu comigo. Quando o episódio 17 de Desconjuração acontece, eu chorei muito. Eu não dormi naquela noite com o episódio 17, com o sacrifício de Joey. E eu acho que eu já tinha aceitado a morte dele. E ele ter voltado, eu pulei no episódio 2, quando a gente vê o Joey, que ele voltou. Eu literalmente pulei da cama. Minha cama também aqui, eu tava no episódio deitado e eu pulei da cama e também não consegui dormir. Mas assim, eu não sei se vou dormir hoje à noite, mas assim, Joey, pior que a nossa vez pra sempre. E agora, provavelmente, é a morte definitiva. Joey não volta mais para RPG. Não tem chance de Joey voltar. O personagem dele tá morto. E isso tô triste até agora. Eu tenho que aceitar isso. Não sei se eu vou dormir hoje à noite. Joey era um dos personagens favoritos do RPG. Essa última temporada eu tava muito focada na Karina, porque eu gosto muito da Karina. Assim, eu gosto de a Gabi jogar com a Liz. Eu chorei muito no episódio 6 de Desconjuração com a Liz. Só que o Joey, o jeito dele de agir, ele ser japonês, nesse episódio ele montou muita frase em japonês, ele falou bastante em japonês. Eu tava muito faceiro com a luta. Eu não esperava, porque ele é o que mais tinha vida entre todos, tirando o Kian e talvez a magistrada.
e ele morrer por vários golpes seguidos que o Kian focou só nele no último suspiro de Kian. Kian não morreu ainda, mas Joy sim. E pela essa morte, o Celt não conseguiu mais Nara, e nem eu. Eu vou acabar com o episódio aqui, com essa minha análise. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou querer, se eu conseguir voltar da viagem mais cedo, eu acho que quinta, sábado no máximo, eu acho que tô de volta. Eu estou imaginando de voltar na quinta, sexta, tô em casa, talvez. Eu vou querer gravar mais um vídeo antes do último episódio de Ordem Paranormal Calamidade. Que o próximo vai ser o último da primeira parte. Vai ser o próximo sábado, último episódio de Ordem Paranormal Calamidade, primeira parte. Foi essa frase que o Salvat falou pra gente. E é isso que eu vou me despedindo. Espero que tenham gostado desse vídeo. E até uma próxima, tá bom? Tchau.